Olá, alunas, olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Nosso tema de hoje: compreender os movimentos migratórios para o Brasil ao longo do tempo e os fatores econômicos envolvidos. Primeira situação: fatores econômicos envolvidos em uma migração? Isso mesmo. Ninguém sai de um lugar, tá muito bom aqui, não aguento mais, vou para outro. Tem que ter acontecido alguma coisa. Uma guerra, uma fome, uma expulsão por motivos políticos. São várias situações. Ou você é forçado, como aconteceu com os escravizados. Uma mudança política dentro de uma área que obriga as pessoas a buscarem outro lugar para serem felizes. Geralmente o migrante não gosta de ter saído da sua terra natal. Aliás, esta é uma frase que quando você abre a página da ONU, onde tem os refugiados, ela coloca uma frase assim, que é uma frase de 400 anos antes de Cristo, escrita por Eurípides. Não há dor maior no mundo que a perda da terra natal, do que perder a terra natal. Sempre vai ficar o sentimento para voltar. Isso tem tudo a ver com um dos conceitos da geografia, que é lugar. Guarda essa ideia. Lugar. O que é lugar? Consegue escrever 5 linhas sobre isso? Uma dica. Para existir lugar, tem que existir sentimento. O que é lugar para você, não é para mim. Dentro da sua casa tem lugares. Dentro do seu bairro, dentro do seu município, dentro do seu estado e assim por diante. Exemplo, se eu estiver fora do Brasil, o meu lugar é o Brasil. Se eu estiver dentro do Brasil, mas fora do meu estado é o meu lugar. Se eu estiver dentro do estado, mas fora da minha cidade é meu lugar. Então, a escala de lugar, ela é bastante variável e depende da relação de sentimento. Lugar é abstrato, está na minha cabeça. O que é lugar para mim, não é para você. E o lugar tem tudo a ver com a terra natal, com essa ideia de você ter que sair por questões econômicas, políticas, sociais e assim por diante. Olha esse mapa, por favor, guarda aí alguns desenhos de movimentação. A gente já trabalhou com a África em outro momento, aqui eu deixei a África de fora, para não ficar... mas você vai ver de quantas regiões o Brasil recebeu pessoas. Por exemplo, de Portugal, da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Síria, da Turquia, um emaranhado de linhas que trouxeram pessoas até o nosso país, para ficar na Europa e entrando na Ásia e no Extremo Oriente Asiático, por exemplo, os japoneses, também vieram chineses e assim por diante. Para você ter uma ideia, essas linhas deste mapa demonstram a diversidade, a miscigenação, a mistura de povos. O Brasil tem essa característica espetacular de ter se misturado. E Darcy Ribeiro, um dos grandes pensadores, sempre disse que nós devemos aproveitar isso porque nos dá um passo a mais do ponto de vista intelectual. Nós conseguimos misturar as coisas para criar coisas novas. Vamos aproveitar esta vantagem. Olha só, este é um monumento no Rio Grande do Sul, é Monumento Nacional ao Imigrante, na cidade de Caxias. Na sua cidade tem um monumento nesse sentido? Veja, aqui eu estou trabalhando com você, não é para eu decorar o monumento, mas sim saber que isso tem um significado, que isso se reflete no espaço, na construção das casas. Exemplo, onde você vive, a tua casa tem lambrequim, aquele desenho que tem na área, procure. Como que são construídas as suas casas, como que são construídas as suas igrejas. Isso reflete a nossa cultura. E esta imagem aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, é importante para dar um passo para você pensar na sua localidade. Isso que eu estou te falando não é coisa da minha cabeça. Maquiavel já ensinava isso. Lembra-se do grande instrutor do príncipe. Ali
No primeiro terço do livro, ele chama o príncipe e diz: príncipe, olhe essa montanha, olhe esse pântano, olhe este lago. Você tem que saber como funcionam as coisas onde você vive. Porque quando você chegar em outros locais, você vai relacionar, você vai entender como funciona o rio lá também, mas aprendeu primeiro aqui. Então, olhe para a sua cidade, olhe para o seu município. Isso aqui foi uma provocação. Como não é possível colocar, por exemplo, para o Paraná 399 imagens, nós ficaríamos vendo o slide a todo instante, pegamos uma provocação. O Paraná, ele tem, por exemplo, uma migração espetacular. Quando você pensa que no começo nós éramos espanhóis a maior parte, olha só, linha do Tratado de Tordesilhas, linha do Tratado, tudo isso aqui era espanhol, só esse pedacinho, olhando para o mapa aí, era português. As reduções, desde Salto del Guairá a Santa Maria, em Foz do Iguaçu, eram reduções espanholas e que se misturaram com os indígenas. Aliás, veja o filme A Missão. Robert De Niro e Jeremy Irons no filme. E as outras missões eram espanholas, para nós termos uma ideia. E depois, essa linha, você sabe que foi rompida, né? E olha o tamanho do espaço português que virou. Então, abrimos essa linha na sequência. Este mapa aqui é para nós termos uma noção, que veio para o Brasil, até como estava escrito Brasil, né? Com Z, mas portugueses, o pessoal da Suíça, o pessoal da Holanda, o pessoal da Bélgica, de vários pontos do nosso planeta. O litoral paranaense teve uma parte de colonização suíça, para se ter uma ideia, quando você chega próximo à ilha de Superagui. Eu tenho que decorar todos esses dados? Não, eu preciso saber como nós somos miscigenados, eu preciso relacionar isso, reafirmo, com o nosso dia a dia, com os meus familiares. Aliás, pergunte para os seus familiares e depois pergunte para os seus amigos qual a origem da sua formação familiar. Olha este mapinha aqui, ó, este cartaz dos europeus vindo para o Brasil. Por que São Paulo é muito marcante? Porque eu mostrei o mapa de São Paulo anteriormente, agora coloco o Brasil mostrando São Paulo. Como São Paulo é um motor, abre aspas, deste país, São Paulo, olha o tamanho do quanto ele é poderoso. São Paulo só vai perder para as outras 26 unidades da federação dentro do Brasil e para o México, na América Latina. O restante ele é maior do que todos os outros países, tanto em número de habitantes quanto em PIB. Então, São Paulo sempre será uma referência quando pensarmos, por exemplo, em população, em imigrantes, em dinheiro, em indústria. Perfeito? Está aí o cartaz. E veja que o Rio Amazonas, como sempre foi marcante no mundo, aparece também nesse mapa. E Brasil ainda com Z. Território brasileiro e povoamento árabe. Sim, nós temos também, é espetacular. Percebemos isso nos comércios, nas mesquitas que existem espalhadas pelo país, inclusive no Paraná. A viagem para a América tinha como pontos de partida os portos de Beirute e Trípoli, por meio de agências de navegação francesa, italiana ou gregas. Dirigiam-se para outros portos do Mediterrâneo, como Gênova, na Itália, onde às vezes esperavam por meses uma conexão que os trouxessem tanto para o Brasil até para Buenos Aires. A gente vai em Foz do Iguaçu, olha a comunidade árabe nesta região, um povo que a gente reconhece nos restaurantes, nós o reconhecemos no comércio, na fala e que muito contribuiu para fazer o Brasil uma das maiores nações deste planeta. Vamos lá, para nós termos uma ideia, sírio-libaneses. Você volta na página do IBGE, Brasil 500 anos, está aqui o endereço, mas Brasil 500 anos você consegue separar até para você ver quantos imigrantes vieram da sua linhagem. Vamos lá, eu coloquei aqui
este número, porque eu não consigo ter movimento na imagem. Mas quando você colocar o cursor em cada um dos gráficos, você vai ver o número de imigrantes que chegaram naquela época. Por exemplo, 1920, 50.337, que se tem registro, é claro. Mais uma vez eu reforço, a geografia não é para decorar, é para eu construir ideias a partir de números. Eu me familiarizar. Se eu falar apenas 50 mil, está resolvido aproximadamente. E assim você vai fazendo a discussão. Então, ano a ano você consegue ver a entrada, ou década a década, simplesmente colocando o cursor. Ainda você vai ver em Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Existe toda esta numeração. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem que ser para você, aluno do segundo ano, uma bíblia que você sempre deve consultar. Toda semana, várias vezes. Faça isso. Você ganhará familiaridade com o assunto. Questão número 1. Para provocar, tem uma imagem do Debré. Por favor, analise a imagem com toda a ideia. Quem está andando descalço, como que estão carregando as pessoas, uma espécie de Uber da época. Por meio de um texto, explique a seguinte afirmação. Abre aspas. A entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política chamada de engenharia social. Explique.
Olha só, por meio de um texto, então você foi explicar a afirmação que está entre aspas ali. A entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política da chamada engenharia social. E daí ainda eu coloquei para você pensar uma imagem do grande Debré, que chega junto com Dom João VI. Debré era um pintor que chega com Dom João VI no Brasil e ele mostra que as pessoas que estão carregando esse senhor de escravos, uma criança carregando seu guarda-chuva para quando ele descesse da rede, note que todos estão descalços. O que você escreveu sobre isso? Treinou? Escreveu lá que a chamada engenharia social, com a vinda dos imigrantes europeus, foi pensada por intelectuais brasileiros com o objetivo de produzir um modelo de sociedade inspirada na Europa. A elite brasileira negava o caráter de miscigenação, tá? Esses intelectuais, essas pessoas que mandavam, esses senhores e escravos, negavam que existisse mistura, formando em grande parte por pessoas negras e mulatas que representavam de maneira que nós temos que nunca aceitar, mas temos que admitir que aconteceu. Veja, admitir que aconteceu é diferente de você aceitar. Confessamos o erro, confessamos o nosso pecado, mas não aceitamos esse lado negativo que existe no nosso povo, partindo que de ideias que incentivam a migração, que incentivaram o branqueamento. Por que ia melhorar a população se fosse branqueada? De onde tirou-se essa ideia? Qual que é a explicação? Qual que é a justificativa científica para esse processo? Sendo que o povo que foi escravizado enriqueceu este país, porque trabalhou de graça, enriqueceu pessoas que até hoje seus familiares são beneficiados. Esta imagem aqui é bastante interessante. Olhando para ela, pense. Olha, essa aqui era a imagem que no Japão se divulgava. Veja, tem um japonês, tem a bandeirinha do Japão no meio, no braço esquerdo ali do japonês. Qual que era o objetivo dela? Tentar dizer para este migrante que sairia do Japão onde ele iria, em que ponto do planeta, porque na época era impossível você ter um mapa mundi próximo a você, só pessoas com muito dinheiro. Hoje você dá uma googada, aparece o mapa do mundo. Esse cartaz era para tentar localizar para onde as pessoas iriam. Então, segundo o IBGE, durante todo o século XIX, predominou na sociedade brasileira o ideal de branqueamento, que não era só visto como possível de ser realizado mas era desejável. Por quem que era desejável? Por uma sociedade que dominava, por uma parte da sociedade que dominava. Repito, não precisamos aceitar isso, não precisamos concordar, mas temos que saber que existiu, temos que conhecer esta ideia para poder criticá-la e dizer que foi errado. Mas esse pessoal que veio não tinha nada a ver com isso, ele veio e ajudou o nosso país a crescer também, e a migração japonesa, nesse sentido, foi bastante interessante. Razões da migração japonesa. Por que os japoneses saíram do seu país e vieram para cá? Uma mudança política naquele momento, bastante grande, né? Olha só, a imigração de trabalhadores japoneses para outros países, no caso como o Brasil, na década de 1870, bem antes da sua vinda, o Japão está passando pela chamada reestruturação Meiji. Por favor, saiba disso, o Meiji, já vi as duas pronúncias. O que fez uma mudança bastante grande na organização das suas terras, uma mudança econômica e política que inseriram no país, entre aspas, no mundo moderno. Esse período foi marcado pela queda do shogunato. Lembra do shogun? Existe até um filme nesse sentido. E pela mudança de poder às mãos do imperador, forçada por uma nova constituição de ideias ocidentais. Ou seja, é como se acabasse com os feudos no Japão.
O shogunato, fazendo uma analogia aí, como se acabasse com os feudos. E dessas pessoas buscaram um novo lugar para viver. Assim como do lado do Japão, a imigração foi resultado do quê? Da modernização do país. O Japão começa a se modernizar com o fim do shogunato até se transformar em uma das maiores potências do mundo. O país se abriu para o mundo ocidental, celebrou tratados comerciais, entre outras mudanças, e daí não tinha terra para todo mundo. Você tem que entender que o Japão é um agrupamento de ilhas, é um arquipélago, uma parte montanhosa, e como é que você vai trabalhar a terra? Importante, em 1868, o regime feudal do shogunato então é abolido, grave isso, e depois de 3 séculos abriu-se caminho para a implantação de um plano político com uma constituição baseada nas ideias ocidentais. O Japão precisava se modernizar e automaticamente então precisava acabar com o shogunato. Este quiz para você pensar. Em 1808, o navio Kasato aportou no Brasil, trazendo o primeiro de muitos grupos de imigrantes japoneses para o nosso território. O Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão. Sobre esta migração, assinale o que for correto, A ou B. O que você anotou quando aporta em 1808 o navio Kasato Maru? Não coloquei aqui, mas ele chama-se Kasato Maru, é o primeiro. Saiba-se disso, por favor. E procure as imagens deste navio na internet, vai bastante interessante. Se você marcou que a pressão demográfica do Japão e a carência de mão de obra nas lavouras de café paulistas foram os principais fatores responsáveis pela vinda dos imigrantes, o Brasil queria atraí-los. Fez propaganda naquele cartaz que a gente mostrou lá anteriormente, falando para eles, vão para este lugar que você vai ser feliz. O começo foi difícil, não foi algo simples, tá? Para todos. Mais uma questão para ampliar o nosso pensamento aí. Tradicionalmente o termo decassegue é um termo, tá em itálico, ok? Era utilizado para designar pessoas que moravam no norte do Japão. Guarda isso, tá? E que, durante o inverno rigoroso, migravam para o sul. Se eu vou para o sul, vou mais próximo ao Equador, mais calor. Em busca do quê? De trabalho. Regressando, após algum tempo, para a região norte. No fim de 1880, início de 1990, o termo decassegue passou a ser utilizado para denominar também descendentes de japoneses que migravam para o Japão. Muitos amigos meus fizeram isso. No caso brasileiro, quais foram os fatores? Vamos lá, você tem que pensar na década, certo? E quais foram os fatores que impulsionaram essas pessoas a irem para o Japão? Então você escreva.
O que você respondeu? Por que as pessoas saíram do Brasil na década de 90 e foram para o Japão com o apelido de Dekaseg? Importante, nós vivemos a década perdida nos anos 80. A década perdida é a década de 80, mas ela dura até 95. Até 95 ainda estamos vivendo os reflexos dessa saída. Então, quem tinha a possibilidade de buscar um lugar com mais oportunidades de emprego, já que aqui nós não tínhamos reflexo de políticas adotadas de 64 até os anos de 75, início dos anos 80, causou uma dívida muito grande no nosso país, nós não tínhamos emprego. Essas pessoas saíram automaticamente. E quem era descendente de japonês tinha a chance de ir para o Japão, que era, naquele momento, a segunda ou a terceira potência econômica do mundo, ficava disputando ali com a Alemanha ou com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ia para lá, trabalhava num serviço pesado, na construção civil e também em serviços mais simples. O brasileiro, então, foi para o Japão como Dekaseg por causa da década perdida, que não durou 10 anos, durou mais que isso, há pelo menos 15 anos. Combinado? É isso que você deve ter escrito aí desses trabalhadores que foram para o Japão. Mais uma questão para treinarmos. A migração constitui-se num fenômeno de escalas diversas, desde local até global, que tem provocado transformações no Brasil e no mundo. No que se refere ao estado do Paraná, elabore um texto para explicar como esse fator tem acontecido. Como acontece a migração aqui? Sua vez, pense nisso.
O que você escreveu sobre a questão da migração, tanto global quanto no Paraná? Você consegue identificar isso onde você vive? No seu município? Próximo a você? Entre seus amigos? Importante fazer essa ligação. A geografia é para nós entendermos como funciona o meu espaço, tá? O que está ao meu redor. Então, você deve ter escrito algo parecido com esse aí. Você pode abordar a ideia dos refugiados, que na América Latina inteira, né? A questão do Oriente Médio, a questão dos africanos, a movimentação das pessoas entre cidades, você pode ter elaborado um texto sobre isso. Pessoas chegam no seu município ou pessoas saem do seu município? O seu município é um que atrai ou é um que expulsa pessoas? Num período ele pode ser atrativo, em outro período ele pode ser um que expulsa pessoas. Olha só, embora nesta retomada eu só tenha os 2 cartazes, porque a gente já viu isso em outra aula, isso aqui serve de exemplo para nós pensarmos em todo o processo, né? Os que vieram do Oriente Médio, tá ali os japoneses, o cartaz foi posto para você ter uma ideia que não tinha Twitter, um Instagram, Facebook ou WhatsApp na época. Ó, vamos para teu lugar e você coloca imagens bonitas. Esse cartaz foi desenhado à mão e aqui tem um texto dizendo, olha, você pode ter terra, você pode trabalhar neste local. Não que eu saiba ler japonês, eu mostrei para um e perguntei, me diga o que está escrito aí, por favor. Você pode viver neste local e até escrito Brasil, aqui no centro do mapinha. E, anteriormente a isso, né, outro mapa, o imigrante, esse cartaz espetacular, Estado de São Paulo, Brasil com Z, lembra-se, Estado de São Paulo, por quê? Porque ele é o grande atrator durante muito tempo, aquele que atraiu, mas serviu para todo o nosso país. Combinado? Fechada a conta, pense na migração, pense nos seus familiares, pense com quem convive com você, estabeleça essa relação. Grande abraço, até a próxima aula.